Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo. Que todos te adorem, que todos possam te louvar. Te agradecemos, ó Deus, por nos alimentar de Tua palavra, de forma revelada no nosso espírito. Muito obrigado, Jesus, por tratar nossa vida, nossa alma, mudar o nosso ser, o nosso caráter. Obrigado, Jesus. Te louvamos. Santo Espírito.
Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado, Jesus, pela família. Obrigado, Senhor, pelo teu reino, pelo teu poder, pela tua glória, Senhor, nos teus mãos. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero dar continuidade praticamente no que a gente conversou essa semana, especificamente na quarta-feira. E eu quero então dar continuidade para que realmente possa encaixar em nossa cabeça o entendimento desse texto, que é muito importante para a nossa vida como igreja na terra. Eu sempre bato nessa tecla porque, como igreja, nada tem que ser feito de uma maneira superficial das coisas. O que eu vejo que é superficial? A religiosidade. A religiosidade não transforma ninguém, ela escraviza. A religiosidade, na verdade, é um sistema legalista. E o que é a religiosidade? Como que eu sei que eu estou praticando sendo apenas religioso e não estou sendo espiritual? Como que você sabe que você está sendo apenas um religioso? Não é só pelo fato de participar de cultos e a igreja e usar a Bíblia, está sobre aliança, compromisso ministerial, onde tem ali uma hierarquia, pastores, obreiros, líderes, enfim. Não é só por causa disto, e nada disso também nos mostra, nos prova que eu não estou sendo espiritual e apenas estou sendo religioso. Não é somente nessa prática, mas o principal motivo em que eu posso me autoexaminar e você também pode se autoavaliar é no sentido das práticas espirituais, das coisas, dos atos espirituais. Isso tem que ser uma coisa bem espontânea, nada de maquiagem, nada de superficialidade, roupagem evangélica, não, nada disso, muito longe disso. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Espírito de Deus produz aonde Ele está é algo muito visível. O que o Espírito de Deus, aonde Ele habita, algo se transforma. Onde havia onde havia trevas, haverá luz pela presença do Espírito Santo. Onde havia medo, na presença do Espírito Santo haverá coragem, surgirá coragem. Onde havia insegurança, na presença do Espírito Santo isso muda também. Haverá confiança, segurança mais intensa. Então as coisas têm que ser mudadas, transformadas. E com isso o texto do livro de Gálatas,
nos ensina isso. Então, por isso que eu quero fazer questão de mencionar mais uma vez, dar continuidade praticamente na quarta-feira, o que a gente começou, e talvez encerrar por aqui. Claro que não vou entrar num debate teológico, uma questão, um ensinamento mais sistematizado, profundo, o significado de palavras. Seria até interessante, seria muito bom a gente fazer isso, muito bom mesmo, mas claro, será para uma outra ocasião. Mas eu quero novamente aqui, estar até concluindo, mencionar a importância da presença do Espírito Santo que habitando em você. A ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Na vida da pessoa. O livro de Gálatas, o capítulo 5, fala sobre liberdade. O versículo 1 e o 13 falam de liberdade. Foi para isso que Jesus nos libertou. Nos libertou para quê? Para a gente ser realmente livres. Livres da escravidão, do cárcere, das falsas ensinamentos ou costumes ou doutrinas antigas a Cristo, antigas à presença do Espírito de Deus na sua vida. Para isso que Ele nos libertou. A tua palavra, o próprio Senhor, à medida que a pessoa vai se envolvendo cada vez mais neste relacionamento, porque a vida com Deus é um relacionamento, e quanto mais a pessoa vai se envolvendo neste relacionamento, fortalecendo-se esta aliança com Cristo, a pessoa, ela tende a ser liberta. Liberta de tudo que você possa imaginar. O que te prende? Ou o que te prendia? O que limitava você? O medo de morrer? O medo de perder? O medo de adoecer? O medo de enfrentar uma guerra? Um confronto, uma batalha espiritual? Tudo isso é prisão. Tem gente que se torna corrupto por medo de ficar pobre. Tem gente que se corrompe, se vende para ganhar, para ter influências, autonomia, poderes, com medo da pobreza, de empobrecer, de não ter nada, de passar, enfim, ter limitações financeiras. A pessoa que é gananciosa é uma escravidão. Ela é tão gananciosa que ela não mede as consequências para conquistar alguma coisa. Ela se vende, ela atrai alguém. Então é um relacionamento defraudado, um relacionamento destrutivo, contaminado, esse tipo de convivência. Por que faz a pessoa a tomar essas decisões? Porque ela está escrava de não ter nada. É uma dependência de ter tudo, a palpar tudo que puder, ter posse das coisas dessa terra, custe o que custar, não importa as consequências. Isso não é liberdade, é uma escravidão. A liberdade, em nossa esfera humana aqui, na verdade, você, por exemplo, é ter prazer de fazer alguma coisa. Se você tem prazer no que você trabalha, isso é liberdade. É você ter prazer naquilo que você está se formando, isso é liberdade. É você ter prazer de cuidar da sua casa, é liberdade. É ter prazer de cuidar da família, isso é liberdade. Mas agora aquilo que se torna peso, mas se torna ao mesmo tempo uma obrigação, porque tem que fazer e é obrigação, e você não gosta daquilo, você não lidar com aquilo, mas tem que fazer porque é uma obrigação, se torna uma prisão para você. Se torna uma escravidão. Tem coisas que você, isso não é para mim, eu vou sair fora, eu vou pular. Claro, tem coisas que não tem jeito. Você tem que conviver com isso e tentar se adaptar. Se você não gosta de cuidar da família, você não pode pular fora dela. Você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a gostar de cuidar da minha casa. Espírito Santo me ajuda a eu cuidar e ter prazer de cuidar da minha família. Para que você possa cuidar da sua família, cuidar da sua casa com liberdade. E não por opressão, não por obrigação, porque se torna escravidão. Ao invés de prazeroso, se torna uma tortura isto. Então isso não pode acontecer. O plano aqui do texto do livro de Gálatas
Então Paulo começa enfatizando aqui no versículo 1, falando sobre por que Cristo nos libertou. No versículo 13 ele também afirma isto. Ele menciona mais uma vez isto. Nós fomos chamados para liberdade. Nós somos chamados para sermos livres. Porém, tem um detalhe. Essa liberdade também devemos tomar muito cuidado. Não pode dar ocasião à carne. Essa liberdade nos planos de Deus, essa liberdade no padrão bíblico, também mostra, claro, certos limites, certos critérios. E Paulo, ele estava passando isso também. Há pessoas que confundem a liberdade com a extravagância, que pode fazer o que bem entender. Claro, pode, mas onde que vem o critério, onde que vem a limitação? Não é escravidão, não é te aprisionar, mas onde que vem o bom senso, a consciência disto, a sua limitação? É saber até onde você pode ir, é saber até onde você pode caminhar. A palavra de Deus nos fala que podemos todas as coisas. Podemos sim todas as coisas. Eu posso fazer qualquer coisa que você quiser também fazer, você pode fazer. Mas convém fazer? Então esse é o critério. Essa é o padrão, é o limite que a palavra de Deus agora, no plano de Cristo, no plano do Senhor, se você quiser continuar fazendo parte da vida em Deus, você tem que entender isso. Você é livre, porém, essa liberdade não te dá autonomia para você fazer também coisas além do limite, além do que lhe convém fazer. Porque não é somente a sua vida, o teu nome que vocês carregam, que vocês defendem, mas é Cristo. Uma vez você se autodeclarou, agora eu sou de Jesus. Uma vez que as pessoas sabem que agora você é de Jesus, porque você fala, canta, toca, prega, vai à igreja. Então você tem que fazer o jus disso, que é defender este bom nome, que é defender esta bandeira, pelo seu caráter, pelos seus atos de justiça, é pelo teu comportamento. Então o fruto do Espírito nos ensina justamente essas práticas que mostram que nós não estamos querendo ser somente religiosos, mas que eu quero sair dessa roupagem, dessa casca religiosa e viver uma vida no Espírito de verdade em Deus. Então, a comparação feita no versículo 19 em diante sobre a ação da carne, você pode olhar, o versículo 19 diz que as obras da carne, elas são manifestas. As obras da carne, elas já são conhecidas. E por que Paulo, ele tem total sabedoria para falar isto? Porque a obra da carne refere-se especificamente já à questão pecaminosa da humanidade. Como eu falei na quarta-feira, você não precisa treinar, você não precisa fazer curso para ser mau. Você não precisa se formar em uma instituição, universidade, uma instituição de ensino técnico. Você não precisa fazer aulas para você ser mau, praticar o pecado. Não. Porque o pecado já faz parte da natureza caída do homem. Por isso que é importante esta pessoa ser restaurada em Jesus Cristo, ser restaurada na pessoa de Jesus Cristo. Porque dessa natureza caída, ela é superada, ela é regenerada, ela é renovada pelo mover e ação da presença do Espírito Santo na vida da pessoa que se converte ao Senhor.
Por isso que é importante. Então o homem por si só, ele não é capaz de produzir essas qualidades espirituais na vida dele. Por si só não consegue. Ninguém compra qualidade espiritual numa faculdade, numa escola, no trabalho, não. Se ele não tiver uma vida no Senhor, decidida por Cristo, por si só, por causa da sua própria natureza pecaminosa, o homem caído por si só, ele não é capaz de fazer isso. De se auto-regenerar, de se auto-transformar. Ele pode mudar a opinião, mudar decisões na sua vida material, humana, social. Mas de auto-regeneração do homem interior não é possível fazer isso. Somente na presença do Espírito de Deus. Tudo bem? Então o texto nos ensina isso. Então frisa bem. Nós fomos chamados para a liberdade. E dessa liberdade nós não podemos, então, dar ocasião da carne. Então eu sou livre, eu posso fazer o que bem entender. Não. Não tem essa condição para aqueles que desejam ser pessoas espirituais. Então, Paulo lista aqui, a partir do versículo 20, 15 obras, atos carnais, pecaminosos e coisas semelhantes. Claro, tem muitas outras referências na Bíblia de que falam de coisas que podem ocasionar na vida da pessoa, dependendo da forma que ela viver ao longo da sua história, causar nela um impedimento de entrar no reino de Deus. Muitas pessoas, como quando ela da sua natureza já desenvolve o lado pecaminoso, aquilo já cresce com ela, ela não será condenada, ela não é condenada já pela fraqueza da carne, pela herança adquirida de Adão, pelo pecado, ter já a sua natureza, uma essência de um estado de decadência, o homem caído. Mas o homem, ele possa vir ser condenado no juízo de Deus, ele pode sim sofrer as consequências, os danos eternos, é porque ao longo da vida dele, ele deixou ou nunca se interessou, ou ele ao longo da sua vida, ele rejeitou Jesus Cristo. Então não é somente pelo fato de nascer já na humanidade de decadência caída, pecaminosa, não é por essa condição apenas. Claro que se o homem, do jeito que ele nasce, cresce, e depois de muitos anos ele morre sem Cristo, está totalmente comprometido a sua eternidade, totalmente comprometido. A Bíblia nos afirma isso. Mas ao longo da vida dele houve um processo, na vida dele, diversos processos, que proporcionavam ao homem, estou dizendo isso por mim, por vida própria minha mesmo. Ao longo desse processo da nossa vida, praticando só obras da carne, obras pecaminosas, houve diversas vezes oportunidades de mudar isto, de reverter esse estado, esse quadro. Somente desfrutar, somente de expressar, de praticar o que a essência carnal, a essência caída impõe fazer. Então por isso que Paulo, ele fala assim, as obras da carne, elas são conhecidas, elas são manifestas. Então sem eu fazer preparo ou curso nenhum, eu peco. E desejo ainda mais pecar. Então se ao longo desse processo da minha vida, num ato de uma decisão minha, e não permitir apenas aquela ação, aquela pessoa exclusiva para poder mudar esse meu estado, essa minha condição de trevas e de escuridão, eu estou me referindo a Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo em nossa vida, eu estou dizendo isso. Então se ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, Jesus
não entrar em minha vida, nada vai mudar. A minha condição caída. Eu posso ser pessoa bonita, eu posso ser uma pessoa bem rica, eu posso ser uma pessoa muito extrovertida, independentemente da minha personalidade, do meu temperamento, independentemente dessas coisas. Mas se ao longo da minha vida, a pessoa continuar rejeitando a Cristo, continuar rejeitando a obra do Senhor Jesus Cristo, naturalmente, da forma que ela veio e nasceu com aquela herança pecaminosa, é realmente a condição e além dos processos, das práticas, que quando ela morrer, e assim terminar a vida dela, sem nada mudar em relação a Cristo, a decisão dela por Jesus, conforme a palavra de Deus, a eternidade dela com certeza é uma eternidade comprometida, ok? Sem presença de Deus, lamentavelmente. Acho que, se não me engano, é em João, no Evangelho de João, que diz que aqueles que crerem serão salvos, os que não crerem já estão condenados. A Bíblia fala isso. Se não me falha a memória, João 14, se não me falha a memória, depois vocês pesquisam aí. Então vamos lá, vamos para o texto aqui. Eu quero mais uma vez mencionar uma breve descrição da obra do fruto do Espírito. Não é obra do acaso, não existe isso para nós, ok? Então, mais uma vez, acompanha comigo a leitura no livro de Gálatas capítulo 5. Ok? Olha só os versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, aí que vem a diferença, não há regra, não há lei, não há nada nessa terra que possa impedir de você possuir essas qualidades. Pastor, por que está falando de 9 qualidades aqui, características, podemos dizer assim, em relação a um fruto que está no singular? Também eu falo para você, não precisa se limitar somente nessa listagem de 9 qualidades do fruto do Espírito, como também não pode se limitar nas 15 referências na lista das obras da carne, porque tem coisas semelhantes, como Paulo fala, e também o fruto, a qualidade do fruto do Espírito, pela presença do Espírito Santo, ele pode produzir em nós muito mais coisas além do que aqui apenas está listada. Entenda bem isso. Mas uma melhor forma para nós entendermos, como que é a melhor forma para entender o fruto do Espírito? Eu acredito que todos vocês conhecem a mexerica, né? Fruto, é um fruto só. Mas a mexerica tem vários gomos. Você remove a casca da mexerica, desse fruto você observa lá vários gomos. E desses gomos vocês dividem ela, né? Você vai dividindo aquele fruto em gomos para você poder comer. Não é assim? Então ali não tem vários frutos. Cada gomo não é um fruto, não. Cada gomo faz parte de um único fruto só. Conseguiu compreender isso? É a mesma forma, uma forma mais simples de entender como que funciona a presença do Espírito de Deus, o fruto do Espírito de Deus na vida do homem, da mulher. O que representa isso para nós? O que produz isso para nós? Qual o resultado disso? Então foi exatamente isso que Paulo estava mostrando. Então, olha, é como o homem sair da religiosidade e viver em uma aliança verdadeira com Cristo. Mas como que o homem prova, como que eu apresento essa transformação na minha vida? Então não é falando, não é me vestindo, não é
onde eu vou, onde eu estou indo, para um culto, uma reunião de oração, aleluia, né? Não é isso. É a minha prática, é o que a presença do Espírito está produzindo na minha vida e eu estou entendendo, e a maneira que eu estou entendendo isto, eu estou desenvolvendo e aplicando isto. Então, quantas pessoas que não possuíam nada disto, não possuíam nada dessas qualidades, e após ela começar a andar no Senhor, você observa que aquela pessoa hoje ela é diferenciada. Ela é diferente, não porque está indo à igreja, não porque se veste diferente agora, com moderação, com decência, não. Isso mesmo fazendo parte, mas não é nessa prática especificamente que está referindo-se aqui. Mas é o estado do homem, a condição dele hoje. Porque resumidamente, meus queridos, todo esse conjunto aqui de qualidades representa o reflexo de luz na sua vida. O reflexo de luz? Que luz? Que vem de Deus. Do brilho do Espírito Santo que formoseia o teu rosto. Isso é semelhante quando Moisés, quando desceu do monte, depois de ter passado vários dias lá, ele desceu do monte e as pessoas perceberam no rosto de Moisés uma luz, algo que brilhava na sua face, no seu rosto, que era a presença da glória de Deus. O próprio Moisés não percebia isso, mas as pessoas perceberam isso. Olha a expressão de Moisés, olha a face de Moisés, olha como que ele está diferente, que é algo nítido, diferente. Que luz é essa diferente no rosto dele? Então é algo que mexe do homem de dentro para fora. Então não significa que a pessoa, que todo mundo está vendo ela indo em direção a algum lugar, um lugar de oração, de adoração, uma igreja. Aquilo é uma ótica, uma visualização externa. Todo mundo está vendo e ela está indo. Mas o que importa mesmo, o que vai provar realmente ao longo da vida daquela pessoa que todo mundo está vendo ela ir para a igreja, serão as ações dela posteriormente. Serão as ações dela dia a dia. Aí pergunto, houve uma mudança significativa? Já está, afinal de contas, já está há tanto tempo assim, já é crente há tanto tempo. Então é o que as pessoas vão perceber. E elas ficam na expectativa de perceber isso. Então quando a gente observa uma pessoa que era totalmente, uma pessoa estúpida, cavalo, né? Uma pessoa totalmente grossa, sem educação, uma pessoa totalmente prazerosa do pecado, uma pessoa que transmitia trevas, pessoa que andava, enfim. E agora não. Agora é uma pessoa mansa, transmite paz, em meio à angústia de almas que estão atingindo muita gente por aí, ela ainda transmite alegria, ela consegue ser longânima nas diferenças, ela consegue ser uma pessoa pacífica, ela consegue ser uma pessoa controlada em meio ao descontrole social, ela consegue ainda, e não é ser robô, gente, não estou querendo dizer que tem que andar durinho, retinho, não é nesse sentido. É onde está a muvuca, onde está a baderna, onde está a bagunça, a desinformação, onde está totalmente o descontrole social, emocional e assim por diante. Ela consegue ali, não, eu não vou entrar nessa onda, eu vou continuar com meus joelhos no chão, eu vou continuar confiando no meu Senhor, eu não vou me abalar. Então, são essas ações que precisam ser percebidas em minha vida e na sua vida, dia a dia. Amém? Paulo fala assim, as obras da carne são. Aí, quando ele se refere, mas o fruto do Espírito é. Ok? Porque é adquirido.
é concebido, amém? É gerado dentro do nosso ser. Como o Tiago fala que a palavra de Deus foi implantada dentro de nós, implantada dentro de mim, implantada dentro de você. E quando a palavra de Deus é implantada dentro do homem, algum fruto dali nasce. Porque a palavra de Deus é a semente. Mas quando eu estou num ambiente gostoso de igreja, um som gostoso, um ambiente legal para estar no final de semana, né, com os amigos, conhecer pessoas, é um ambiente legal. Mas tudo isso não vai valer de nada se a palavra de Deus em vós não está sendo implantada e dela sendo germinada, e dela gerando frutos, e dela gerando ali qualidades, para que você seja transformado, e onde você pôr as mãos também sejam transformados. A palavra de Deus fala da vida de José, e testemunha sobre José, que onde José colocava as mãos prosperava. Onde Josué também, uma promessa do Senhor, colocasse a planta dos seus pés, onde ele pisasse, seriam da sua posse. As bênçãos, meus queridos, é para seguir a você. As bênçãos te seguirão. Você não precisa estar desesperadamente correndo atrás de algum milagre, de alguma coisa, correndo atrás de fulano ou ciclano para ver se fala alguma coisa de Deus para você, uma revelação. Não precisa nada disto. Mas se você andar no Senhor, como nós vamos ler daqui a pouco aqui, na sequência, no versículo o 25, o 16 também fala, o 16, o 25, mas somente nós vamos falar sobre isso. E se você estiver em Deus, e deixar o Espírito que está presente, habitando em você, agir conforme deve agir, e você entendendo esta ação do Espírito Santo e aceitando, porque muitas vezes nós não entendemos, e muitas vezes requer um certo sacrifício nosso, choro, porque a nossa mente é confusa, ela é limitada, porque as ações espirituais, meus queridos, não podem ser entendidas pela mente carnal, tem que ser entendida pela uma mente renovada, espiritual, dominada, controlada pelo Senhor. Por isso que Paulo, Romanos 12, fala: renovais a vossa mente, o vosso entendimento, aonde? No Espírito. Para quê? Olha o resultado, olha o fruto disso, olha a resposta disso. Para quê? Para que você possa conhecer o quê? Qual é a boa e perfeita e agradável, o quê? Vontade de Deus. Com a mente natural, eu estou para a igreja, estou indo na igreja, mas minha mente ainda é carnal, não é renovada, eu não vou entender nada. Vai custar para eu entender e produzir o fruto e mostrar os frutos. Mas é um processo ao longo do tempo. Mas se a pessoa ela desejar isto, aí sim, as fronteiras começam a diminuir a sua distância, as portas começam a se abrir, o mar começa a se abrir, e a pessoa no seu entendimento ela começa a entrar e cada vez mais entrar e se envolver cada vez mais no Senhor. A sua mente vai ficando mais livre, desescravizada da carne, das coisas dessa terra, porque há uma nova semente sendo lançada. Você agora está ouvindo não o pastor pregando, não o homem falando, você está ouvindo o Espírito de Deus falando. E aquilo que é do Espírito de Deus vai absolver lá no teu espírito, e você vai começar a entender. Aquilo que não for de Deus vai sendo descartado, como se fosse um filtro. Você vai sendo capacitado para discernir as coisas do Senhor. É um processo de sair da escravidão para a liberdade espiritual. Gente, a gente não sabe o que é liberdade espiritual, nós não temos noção disso. O que eu estou tentando passar aqui, isso não é nada. Se formos analisar, estudar o que é ser livre no espírito, o que é ser um homem natural, livre. Em 2 Coríntios 4, versículos 17, 18 e 19, 16, 17, 18, fala o que é ser livre ali.
Fala o que é o homem ser renovado, o homem interior ser renovado. Mesmo que o exterior se corrompa, se deteriore com o tempo, mas o que importa é que o homem é renovado, o homem interior é renovado. Por quem? Pela presença do Espírito. Isso é o fruto. Esse fruto precisa estar presente na nossa vida, e não a máscara religiosa. Olha só o versículo 16, um pouquinho antes. Olha como que Paulo começa dizendo aqui, falando antes de fazer a relação à carne e ao Espírito. Olha só o versículo 16. Versículo 16 ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sabe por que ele mencionou andar no Espírito? Porque se não estiver no Espírito e nem andar, o que é andar no Espírito? É viver aquilo que Deus está te dando, viver aquilo que Deus está te possibilitando. Você terá capacidade, você será capacitado pelo Senhor para não mais satisfazer, para não mais enxertar, viver a satisfação da carne. Como eu falei, por si só, sem a ação do Espírito Santo, sem a ação da palavra de Deus na tua vida, sem esse mover de Deus, o Todo-Poderoso na tua vida, ninguém, por mais que você fique 200 anos em uma igreja, mas se o Espírito de Deus não atuar na tua vida e você não entender isso, ou muito menos permitir isso, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Isso é religiosidade. Vocês estão entendendo? É continuar vestido de uma máscara, de uma roupagem religiosa. Mas cadê a qualidade? Cadê o que o fruto do Espírito está produzindo, promovendo na vida dessa pessoa? Nada, não vi nada ainda. Então tem alguma coisa errada. Então, meus queridos, a resposta é: pastor, como que eu sei? A resposta para a pergunta é daquela pergunta: como que eu sei que eu estou sendo religioso ou não? É justamente isso. Olha para a tua vida. Como que você está hoje, vive hoje, se comporta socialmente em relação a Deus e também socialmente em relação às pessoas. Há diferença? Há um sinal aí de algo diferente, sobrenatural na tua vida? O que você fazia e era antes e hoje você deixou de fazer? Há uma evidência, há uma diferença? Se é percepção para isto, se você consegue perceber isso, que a tua vida realmente é mudada, transformada e está sendo mudada conforme o tempo vai passando, ótimo, parabéns. Isso é um sinal que é o fruto do Espírito na tua vida e que está produzindo essas qualidades excelentes em você, ok? Então observa isso, gente, ok? Olha só o versículo 25, pulando do versículo 16, o versículo 25. Se vivemos no Espírito, então se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse texto também nos fala, meus queridos, que há uma luta, há um confronto, há uma militação do Espírito com a carne. Espírito e a carne. Especificamente, no Novo Testamento, Paulo usa muito esse termo carne. Paulo usa muito esse termo carne. E tem alguns sentidos essa expressão, esse termo carne. Em algumas ocasiões, ele está se referindo carne à questão geral, a uma questão global, material, refere-se à carne. Em outras questões, porém, em outro sentido, carne está sendo mais específico. Quando Paulo se refere, está sendo mais específico ao homem.
a natureza do homem caída. É este caso. Não está falando sobre o mundo, onde jaz no maligno, como João fala. Pois o mundo já está assim, totalmente corrompido, de uma forma geral. Mas Paulo aqui ele foi mais específico, quando se refere à carne. Ele está se referindo então ao estado da natureza caída do homem. Por isso que ele apresenta esses dois combates. Então, para combater, para eu deixar de praticar o que a minha natureza caída manifesta, é conhecida, sem precisar fazer curso, estudar para isso, não, mas ela naturalmente vai apresentando ao longo da minha vida. Para eu deixar disto, para eu deixar de viver assim, eu preciso superar isso ou combater isso com outra força. Que força que é? A força do Espírito. Amém? Não tem um meio termo. Eu na minha inteligência, eu na minha força, eu vou conseguir vencer. Não. Paulo só está mostrando aqui que só para combater essa força da carne, que é perigosa, é forte demais, é poderosa, com uma outra muito maior, que é da presença do Espírito, a força do Espírito Santo, o poder do Senhor em nossa vida, somente para combater essa paixão desenfreada pelas coisas da terra e da carne caída, da humanidade caída nossa. Essas práticas, meus queridos, precisam ser realmente, ao longo da vida, sendo deixadas de lado. Tem que ser deixada de lado. No final dessa listagem de 15 das obras da carne, Paulo fala, olha, os que praticam essas coisas não herdarão o reino. Por isso que esse tipo de vida, esse tipo de prática, a gente tem que deixar de praticar. A gente tem que deixar mais a presença do Espírito, o Senhor influenciando em nossa vida, sendo infiltrado as coisas de Deus de uma forma mais intensa, para que as forças da carne, a obra da carne, seja enfraquecida. A obra da carne vai sendo enfraquecida. Lembra, enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos vivendo nesse corpo, ok? A obra da carne não é ser destruída, ela nunca vai ser destruída, mas o poder de ação dela, a manifestação dela vai sendo enfraquecida, ok? Por quê? Porque estamos morando nesse corpo. Estamos morando aqui nesse corpo, então estamos sempre sujeitos nesse corpo mortal, nessa limitação aqui, ocorrer, pecar, se deslizar, enfim, assim por diante. Mas para que isso diminua a frequência, para que esta ação seja cada vez mais enfraquecida, é necessário uma outra ação poderosa, muito além ainda do que isso, que é a ação do Senhor, do Teu Espírito em nossa vida. Somente assim para a gente conseguir vencer. Amém? Por isso que Paulo fala então, no versículo 17, que a carne e o Espírito militam uma com a outra. E por isso que ele fala, então andem no Espírito. Vivam no Espírito. Não é somente declarar que é espiritual, não é somente falar que ama, não é somente dizer que é tal em Jesus Cristo, é andar nele. E esse andar é o processo de proceder, praticar. O que você vem aprendendo, o que você está sendo ensinada, é pôr em uso, é pôr em prática. Não é deixar na gaveta guardado da sua intelectualidade, inteligência, entendimento bíblico e deixar guardado e não praticar. Não adianta a pessoa ser um teólogo, mas não expressa o fruto do Espírito na sua vida. Não adianta a pessoa conhecer a Bíblia de ponta a ponta, grego, aramaico, hebraico e assim por diante, todos os termos, e não ter a expressão do fruto do Espírito na sua vida. De nada serve. Ok? Então, o que nós precisamos nos dias de hoje, o que nós somos desafiados como igreja? A tirar a casca, a roupagem da religião. Porque ela esconde muita coisa. Ela engana. Ela é facciosa. Ela é gananciosa. E nós precisamos viver realmente como pessoas que possuem o Espírito de Deus.
Ah, pastor, então, legal, não posso falhar, né? Não é que você não pode falhar. Você vai falhar, vai pecar. Mas eu estou dizendo, a frequência, a intensidade, a força, você não é mais dominada pela força da carne, pelo desejo do pecado. Essa força, esse desejo está sendo diminuído na medida que o Espírito cresce em você. Amém? É uma contraproposta. A carne vai diminuindo, a ação dela, o desejo dela, e a ação de Deus, a ação do Espírito Santo vai aumentando na tua vida. Amém? Que ele cresça e eu diminua. Aleluias. Amém? Eu quero orar com você, quero terminar então. Essa é a palavra que eu queria finalizar, concluir, compartilhando com todos vocês. Ok? E eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e vamos falar com Deus. Expõe a tua necessidade a Deus. Fala para Deus, como Paulo ensina em Filipenses capítulo 4, para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso, desesperado por coisa nenhuma dessa terra. Mesmo passando por essa tempestade, esse furacão que estamos passando. Mas antes disso, ou antes que isso venha te abater, que tal você apresentar a tua necessidade a Deus neste momento? Por isso eu te convido a fechar seus olhos e orar comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te glorificar. E diante de toda essa situação, reconheço e aceito, ó Deus, com toda a convicção, que a minha vida, ela é totalmente dependente do Senhor. A minha vida, quanto a minha casa também, a minha família, está nas tuas mãos. Sem o Senhor, sem a presença do teu Espírito em nós, não temos forças, não temos capacidade, Senhor, o suficiente para vencer as obras da carne, obras pecaminosas, que compromete, Senhor, a nossa eternidade, que aqui na terra compromete nosso caráter, compromete, Senhor, a nossa dignidade e a nossa santidade. Portanto, eu agradeço ao Senhor por essa presença, que possa ser mantida, e por nós, ó Deus, trabalhando nesta manutenção diária da nossa vida espiritual, a presença do Teu Espírito seja preservada, mantida em nós, Senhor. E que nós venhamos decidir querer isto. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas inseguranças do dia a dia. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, como vem fazendo, a vencer as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a entender a Tua vontade, e que ela é agradável, perfeita, que somente o Senhor possui. A Tua vontade, ela é perfeita, e nós precisamos compreender qual é a Tua vontade para a igreja nessa terra, qual é a Tua vontade para a minha vida como igreja nessa terra, qual é a Tua vontade como homem, como um pai de família, como filho, como marido nessa terra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, para que nós possamos estar alinhados, em concordância contigo, mesmo nessa situação, nessa guerra psicológica, guerra espiritual, e guerra por ganâncias, por poderes, disputas, ó Deus, por espaços nessa terra que onde jaz o maligno. A igreja do Senhor possa permanecer inabalável, intacta, com domínio próprio, com a paz, com a alegria, na mansidão, na longanimidade, na bondade, na fidelidade, Senhor. Ó Deus, que a igreja não venha a ser abalada pelas coisas que sopram neste mundo e contaminam, perturbam pessoas fracas, no seu estado psicológico, no seu estado emocional, fragilizando ainda mais a alma das pessoas, ó Deus, que ainda
estão decididas a rejeitar a Ti dia a dia, ignorar a Tua existência, as Tuas obras, essas, o sofrimento não tem fim. Para estas, ó Senhor, a condenação já é certa. Para essas, ó Deus, a tristeza, a angústia, já é uma condição tão presente na vida dessa pessoa, que dinheiro nenhum substitua isto, que dinheiro nenhum converta isto permanentemente. Pode dar apenas um status, ou algum momento de alegria ou de prazer, mas é tudo passageiro, porque a riqueza dessa terra jamais possa comprar ou capacitar alguém de ser permanentemente feliz, ter paz, se não for somente e exclusivamente na presença do Senhor Jesus Cristo, com o Teu Espírito Santo atuando em nós, para que as obras da carne, a manifestação dos atos da carne, pecaminosidade dela, seja cada dia mais enfraquecida, e a ação do Teu Espírito Santo para a Tua glória, Senhor, em nós seja cada vez mais expressada, mais manifesta, seja cada vez mais envolvente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Tudo isso para o Teu louvor, Senhor. Queremos sim ser transformados a cada dia. Transforma esta mulher, transforma esse homem, transforma este jovem hoje, que a partir de agora ele mude de decisão. Se tinha uma decisão, Senhor, de se embriagar, de se prostituir, de se contaminar com as drogas deste mundo, que ele mude agora essa decisão na força do Teu Espírito, Senhor. Se ele tinha interesse de acabar com o Teu sofrimento, acabando e matando, cometendo suicídio, crime contra a sua própria vida, que ele mude, que ela mude agora essa decisão, em nome de Jesus Cristo. E que ela possa entender e saber que é um Deus criador de todas as coisas e que ama de tal maneira esta pessoa que deu o seu filho para morrer como um condenado na cruz do Calvário, no nosso lugar, provando o Teu amor. Pai, mude a ideia, mude agora o pensamento dessa pessoa. Cura, Senhor, o físico de toda a doença, de toda a enfermidade, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, de toda contaminação, de todo o risco, também dentro dos nossos cuidados e prudências. Nos livra, Senhor, de todo mal, livra a nossa família, livra o Teu povo, livra a igreja, Senhor, de todo esse mal, em nome de Jesus. Também cura, Senhor, a alma ferida, angustiada agora, com o Teu Espírito Santo. Que a graça do Senhor, que a Tua luz, o remédio, envolva esta vida agora e seja curada, tratada em nome de Jesus Cristo. Que ela passe a se tornar uma pessoa agora dependente do Senhor, não mais escravizada por um sistema corrompido do mundo e da carne, mas passa agora a ser livre no Espírito, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, Te louvamos. Amém. Igreja, continue orando pela igreja, por todos os missionários, o Márcio, Sabino e sua família que estão na África, o pastor Léo que está no Paraná e sua família, por todos os demais missionários que você conheça, evangelistas, pregadores da palavra de verdade, que continue pregando por este mundo, por meio das televisões, rádios, internet, todo tipo de ferramentas necessárias, acessíveis. Continue orando pela igreja, mesmo fisicamente distante, mas pela a existência da igreja nessa terra, que continue sendo expressiva, que cada um faça a diferença onde estiver, confiando em Deus. Continue contribuindo, louvando a Deus com a tua vida, com os teus bens, com as suas ofertas, trazendo os seus dízimos, não por pressão, por obrigação, não porque alguém está impondo e nem deve impor nada, mas faça isso na medida da alegria que você sente, na medida da porção da paz
e de contentamento de tudo que o Senhor fez por tua vida, faça também agora, retribua de tudo o que é seu, retribua com todas as suas práticas, esta alegria como uma expressão de gratidão a Deus. Aí você possa fazer com total liberdade, sem ser escravizado por nada, ok? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, fica na paz do Senhor, amém.